Hoje nós vamos falar sobre uma das séries mais impactantes da HBO. E olha que a HBO tem muita série boa. Mare of Easttown. E eu vou te mostrar aqui como ela abriu caminho para outras grandes séries de investigação. Como, por exemplo, Adolescência e até novas temporadas de True Detective. Então, quer saber mais sobre isso? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Gente, eu tenho uma lista no meu celular com uma porrada de séries que eu tô ali para assistir. E pior, quando vai saindo coisas novas, essa lista vai crescendo e a prioridade em assistir algumas delas acaba indo lá para trás. Mas eu espero mesmo dar um check em tudo isso que eu já anotei. E entre essas séries estava ali Mare of Easttown, uma série policial de investigação da HBO que foi lançada lá em 2021. E que quando saiu eu não assisti, mas ela foi sucesso de crítica. E eu acabei anotando ali como uma eu preciso ver em algum momento. Então esse momento enfim chegou. E eu não sei a opinião de vocês, mas é tão louco como a gente fica nessa situação de, poxa, eu tenho que assistir determinadas coisas, eu quero assistir determinadas coisas, e o tempo vai passando e você acaba não conseguindo assistir tudo. E aí, quando você consegue, enfim, assistir e se surpreende com a qualidade daquilo que você assistiu, fica uma sensação de, cara, como é que eu não assisti isso antes? Por que que eu esperei tanto? E o pior, ainda fica na cabeça a tal da ideia de, imagine a quantidade de coisa maravilhosa que eu ainda não assisti. Tem como isso não causar uma ansiedade? Haja psicológico para administrar tudo isso. Mas enfim, hoje eu vou começar a falar para vocês algumas sugestões de séries, minisséries e filmes que eu vou assistindo e gosto, trazendo para vocês aqui uma espécie de sugestão num vídeo que eu vou não só misturar aqui uma parte sem spoilers, sugerindo esses conteúdos para vocês, mas também uma segunda parte do vídeo apresentando um pouco da minha análise, do que eu senti assistindo essas séries, ou filmes, ou outros conteúdos. Então esse vídeo aqui vai estar dividido entre uma parte sem spoilers, com o objetivo de indicar esses conteúdos para que vocês assistam, e a outra parte para quem já assistiu, fazendo uma análise com spoilers, com as minhas impressões. Mas não se preocupa que eu vou avisar, então você não vai ser pego desprevenido aqui durante o vídeo, tá bem? E agora, se você quer embarcar junto nessa jornada, nessa investigação policial, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vão sair. Vai lá, dá essa força pra gente. Hoje, mais de 60% das pessoas que assistem aos vídeos do canal ainda não são inscritos. E claro, isso é muito em função do algoritmo, que facilita a nossa vida como usuário e continua mostrando os vídeos como sugestão ali mesmo quando não estão inscritos. Mas muitas vezes nem todos os vídeos aparecem, então você se inscrever garante que de certa forma na tua timeline do YouTube vai aparecer todos os vídeos que nós lançarmos. E aí fica a teu critério se quer assistir ou não. Vai lá, dá essa força, tá? E agora então vamos direto para o vídeo de sugestão e análise de Mare of Easttown, uma das melhores séries policiais que eu já assisti na HBO. E olha que eu já assisti muita coisa boa lá na HBO. Então aqui, falando para quem ainda não assistiu, essa série é uma série extremamente intrigante, daquelas em que nós como telespectadores temos que ajudar ali a juntar as peças para chegar na solução daquele crime, e que é investigado pela Mare, que dá o nome para a série, e que é interpretada pela Kate Winslet, a nossa querida e eterna Rose de Titanic. E aqui ela interpreta uma mulher ali de meia idade com diversos dilemas pessoais, lidando não só com a dor de uma perda, mas também pelo fato dela viver numa comunidade onde absolutamente todo mundo se conhece, tendo que investigar então um crime que acontece nessa comunidade, onde praticamente todos eles são suspeitos. Então é um prato cheio que mistura aqui investigação policial com uma história repleta de dramas pessoais e como a perda afeta de certa forma essas pessoas que vivem numa comunidade. E olha que bacana, o reconhecimento que essa série teve foi refletido nos próprios Emmys, onde ela venceu aqui 3 dos principais prêmios de minissérie, tendo a Kate Winslet como melhor atriz, o Evan Peters como melhor ator coadjuvante. Aqui a gente tem que falar que o Evan Peters é o nosso querido Mercúrio dos filmes de X-Men, e também com a Julianne Nicholson, que para mim foi uma
uma baita de uma revelação. Eu não conhecia ela tão bem, mas ela arrebentou nessa série. E, gente, ela é tão boa que ela acabou concorrendo de novo nesse ano agora por Paradise. Então, pô, já era ali uma amostra enorme de como ela é boa atriz. E encaixa perfeitinha aqui nesse enredo todo que nós assistimos em Mare. E eu até lembro da repercussão, do sucesso que essa série teve, tanto na crítica quanto nos meios de comunicação, colocando ela mesmo como uma das melhores séries que saíram em 2021. E aqui já aproveito também para trazer algumas curiosidades para vocês, que é o fato de, por exemplo, a Kate Winslet ter recusado ter a sua aparência ali alterada digitalmente para de alguma forma embelezar ela. Porque afinal fazia todo sentido para a história e ela mesma queria mostrar a realidade do que é uma mulher de meia idade vivendo naquela comunidade. Inclusive eu adorei o sotaque que ela fez e que dá para perceber ali algumas diferenças do que seria ali o inglês padrão que a gente está acostumado. Anyone from Delaware County will know that the dialect is very complicated. Com esses moradores da Pensilvânia. I'm a detective sergeant, which means I investigate the burglaries and the overdoses. Outro ponto que é muito legal ressaltar é que o Evan Peters faz ali um policial que ajuda a Mare nessa investigação. E, gente, tem uma cena dele no bar que ele arrebenta. É muito legal. E que eu não tinha visto tanta coisa assim com o Evan Peters. E tinha uma imagem dele lá como Quicksilver, como Mercúrio em X-Men, com aquele aspecto de jovem irresponsável, mas que aqui o cara mostra mesmo a cara dele, é muito legal. Sem contar o roteirista dessa série, que é o Brad Inglesby, e que mais recentemente lançou outra série muito semelhante a Mare, chamada Task, que também está sendo distribuída pela HBO. E tô aqui também para dizer que talvez, como Mare of Easttown é uma minissérie fechadinha, ou seja, toda a história dela acaba nos 7 episódios que ela tem, e como ela foi tão aclamada, chegaram a pedir até continuação. E talvez Task seja sim uma segunda opção para quem quer uma história semelhante a Mare of Easttown, mas que aborda uma história totalmente diferente e que já está aqui na minha lista também para assistir. E eu não sei o que vocês acham, mas a gente que está acostumado a assistir os seriados com várias temporadas é um baita investimento de tempo, porque a gente assiste uma temporada e depois passa 1, 2 anos ali esperando a segunda temporada, investimos o nosso tempo assistindo de novo a outra temporada e assim a coisa vai acontecendo, passando até, como agora Stranger Things, quase 10 anos para termos uma definição, uma resolução de toda aquela história. Então as minisséries são uma grata surpresa aqui, um alívio para que nós consigamos encaixar entre os seriados, porque no fim das contas a gente investe o tempo, por exemplo, como em Mare. Nós investimos o nosso tempo nesses 7 episódios e, gente, a recompensa vem. A gente tem um desfecho daquela história, a gente tem uma conclusão daquela história. E essa série tem mesmo uma conclusão, que é fantástico. Então, se você está acostumado a assistir seriados longos com várias temporadas, eu recomendo de vez em quando encaixar uma minissérie aqui para ter esse sentimento de recompensa, esse sentimento de satisfação com a conclusão de uma história. Porque os seriados maltratam a gente, eles são incríveis de assistir, mas eles maltratam a gente porque eles estão sempre empurrando a solução para frente, para frente, para frente, e a gente fica só no investimento, sem a tal da recompensa. Então, vai fundo em Mare, que Mare dá essa recompensa e dá uma recompensa muito gostosa, muito boa e satisfatória. E aí, agora, então, eu vou para a parte desse vídeo onde eu vou colocar aqui alguns spoilers, obviamente não para estragar a experiência, mas trazendo aqui algumas curiosidades e impressões do que eu achei dessa minissérie, inclusive relacionando ela com outros conteúdos que nós já assistimos e que, na minha opinião, foi Mare of Easttown que abriu um pouco desse caminho, ou pelo menos que avalizou que esse caminho fosse percorrido. Por exemplo, como eu comentei agora há pouco com relação a Task. Poxa, se a série foi tão aclamada quando foi lançada lá em 2021 e as pessoas estavam tão ansiosas e pedindo uma sequência, e a HBO, que não é boba nem nada, também queria rentabilizar em cima disso, ter uma série produzida ali 4 anos depois, com a chancela do mesmo roteirista e seguindo a mesma lógica de investigação policial, é um baita marketing, né? Na minha opinião, funciona. Eu fiquei com interesse de assistir Task só pela satisfação que eu tive com Mare of Easttown. A diferença é que, diferente das pessoas que assistiram lá em 2021, eu não vou ter que esperar tanto tempo entre uma e outra. Vou acabar encaixando aqui Task dentro do meu cronograma de séries para serem assistidas. E isso é bem curioso, porque na minha opinião, Mare of Easttown, por mais que seja uma série de investigação policial e com um crime envolvendo jovens, é uma série que trata muito mais aqui dos dilemas pessoais em relação a esse crime. E não necessariamente com o crime investigativo, embora ele seja ali uma das partes fundamentais da história, onde nós ajudamos de alguma forma a conectar as pistas e tentar chegar à solução de quem é o criminoso.
E isso pra mim faz relação direta com outra série que saiu agora recentemente, que é Adolescência da Netflix. Já que ambas essas séries são relacionadas a crimes na juventude. Só que enquanto a Adolescência foca especificamente no que causou aquele crime, o que não justificou, porque não existe justificativa, mas o que explicaria o porquê aquele crime aconteceu, em Mare of Easttown a gente olha isso por outro ponto de vista, pelo ponto de vista dos adultos e das consequências que esse crime acabou causando e resultando nessa comunidade toda, relacionando isso com traumas e dilemas pessoais de outros personagens, o que é fantástico. Então, na minha opinião, funciona muito como um complemento do que nós vimos em Adolescência. Outra série que pra mim também aqui faz muita referência é com a própria True Detective, já que Mare of Easttown foi lançada lá em 2021 e trouxe como protagonista e responsável pela investigação a Mare, personagem interpretada pela Kate Winslet. E a gente estava vendo True Detective, que teve uma primeira temporada absurda, incrível, com uma atuação brilhante do Matthew McConaughey, mas que vinha ali numa sequência com outras temporadas que eram um pouquinho mais lights, ou pelo menos que não tiveram tanto impacto quanto a primeira. E provavelmente o sucesso de Mare of Easttown pode não ter dado a ideia, mas com certeza avalizou a decisão para trazer a Jodie Foster como protagonista de True Detective, já que funcionou tão bem. Vamos lá, as duas séries são HBO, então não é tão longe esse percurso, né? E agora, falando especificamente de Mare of Easttown, os plots são fantásticos. É o tipo de série que a cada episódio o final dele engata para o seguinte e a gente não consegue sair da frente da televisão. Cada episódio trazia ali uma referência a um plot que te fazia permanecer no sofá e passar rapidinho para assistir mais uma hora dessa história. Então, poxa, 7 episódios é tranquilo pra gente assistir ali em 2 dias, facinho. E com mudanças de opiniões contínuas, porque no primeiro episódio você acha uma coisa, no segundo episódio você acha outra e assim vai acontecendo. E aqui em casa, que a gente adora tentar descobrir as pistas e achar a solução da história antes do final, antes dela aparecer, eu confesso que essa série deu gosto, porque a gente não conseguiu decifrar exatamente o que estava acontecendo até o penúltimo episódio, criando diversas hipóteses de quem era o criminoso. E que o plot final, poxa, é absurdo, é muito legal. Então, assim, vou ser polêmico dizendo que se a Adolescência correu, é porque antes Mare of Easttown abriu espaço, criou o caminho para que a Adolescência pudesse correr. E eu confesso que estou mega ansioso para assistir Task. Será que é boa? Se você já assistiu, comenta aqui embaixo e me diz qual foi a sua opinião. E já aproveita também, comenta aqui embaixo o que você achou de Mare of Easttown. Para mim foi uma grata surpresa. Se tiver outras séries assim, recomenda aqui embaixo para eu aumentar a minha lista. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar ali na opção de hypar. Isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.